Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Quem está falando aqui é o Oliveira. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui no meu canal um vídeo que eu peguei lá no canal Além das Nuvens. Eu tô até estranhando que tá pegando muito vídeo lá desse canal lá, mas são vídeos que tem coisas que ele fala que eu não aceito bem, porque tá dentro de um sincretismo, mas é importante para você saber da história, da onde que as coisas começaram, o que tem oculto, o que está atrás das cortinas, aquilo que as nossas vistas ainda não conseguem enxergar. Então tudo que eu vejo que é importante na internet eu ponho no meu canal. Então se você quiser depois ir lá nesse canal Além das Nuvens e ver mais vídeos lá no canal, vai lá. Eu não vejo o canal dele, não sou nem inscrito, mas como aparece para mim, e eu às vezes eu ponho lá e vejo que é um assunto interessante, eu ponho aqui no meu canal o vídeo dele. Desde já eu te peço, compartilha, dá um like, se inscreva no meu canal. É importante. Seja abençoado, você e sua família. Um mosaico com as formas da bandeira do Brasil. Algo relativamente comum, se não fosse por um detalhe. De forma inexplicável, esse antigo mosaico pode ter até 1700 anos e foi feito na antiga Cartago. Ele está localizado hoje em atual território da Tunísia, no norte da África. E as semelhanças com a bandeira brasileira são impressionantes, tanto nas cores quanto no formato e nas formas geométricas. Esse assunto com certeza pode ser enquadrado na história secreta do Brasil. E nós vamos descobrir por quê. O mosaico em questão chama-se Mosaico do Cavalo, datado do período romano, e tem aproximadamente 12 por 9 metros. Foi encontrado em 1960, no sítio arqueológico de Cartago, na atual Tunísia. O mosaico é um tabuleiro de xadrez, que alterna entre pequenas pinturas figuradas, principalmente representações de cavalos e composições geométricas. Como disse o arqueólogo tunisiano Azzedine Beshaour, esse rico catálogo iconográfico é, até então, inigualável. Os arqueólogos e especialistas não têm certeza de quando ele foi construído. Estima-se que entre o terceiro e o quinto século da era cristã, e pode ter passado por sua última restauração por volta de 1584. Isso baseado nos diferentes métodos de datação utilizados e nos resultados obtidos por eles. A atual bandeira do Brasil só foi criada em 1890, após a proclamação da República. Então, como explicar uma bandeira tão semelhante à brasileira na antiga cidade de Cartago? E mais ainda, teriam esses antigos mosaicos cartagineses inspirado, de algum modo, a criação da atual bandeira do Brasil? Será que alguém sabia de algo que a maioria dos brasileiros não sabem? Eu já vou responder essa pergunta. Primeiro eu quero te convidar, porque nessa segunda-feira à tarde, aqui no Além da Nuvem. Bom, voltando à nossa incrível bandeira, muito similar à bandeira do Brasil, é importante entender que Cartago é uma palavra que vem do fenício, nova. Olá, tudo bem? Olha só, aqui quem está falando é Oliveira. Sabemos que a bandeira do Brasil ela foi feita para que representasse o olho que tudo vê, o sinal máximo que a maçonaria, junto com o satanismo, junto com a Igreja Romana, praticam pelo ocultismo. A bandeira brasileira representa o olho de Horus, o olho de tudo ver, o olho do capeta. Então não se enganem, o maior símbolo que temos na nossa nação é justamente o símbolo que representa o olho do diabo, o olho do capeta. Valeu. Cidade, porque ela foi fundada por fenícios, onde hoje é a Tunísia. A cidade desenvolveu-se a partir de uma colônia fenícia para a capital de um império púnico, que dominou grande parte do sudoeste do Mediterrâneo durante o primeiro milênio antes de Cristo. Como sabemos, o poderio marítimo dos antigos fenícios se destacava. Eles eram conhecidos como os grandes navegadores.
Então, gente, sou eu aqui de novo, Oliveira. Só lembrando que tanto os fenícios como os hebreus, que na verdade não são hebreus, são cananitas ou cananeus, porque eles vieram de Canaã ou de Cã, conforme muitos já estudaram. Então eu não aceito falar que é hebreu, que é Israel, porque Israel é uma junção pagão de 3 deuses, Israel. Então, tanto os egípcios, que não eram egípcios, eles eram fenícios. Eu volto a falar para você, todos eles partiram de um único princípio, de um único povo. Então, qualquer historiador, qualquer pessoa que fale ao contrário disso, busque a literatura, busque a verdade atrás da verdade, que você vai entender como que as pessoas estão se prostituindo e enganando, tá bom? Sou Oliveira e eu peço obrigado mais uma vez aí. Valeu! Da antiguidade. E continuou assim no período dos cartagineses, que eram descendentes dos fenícios. Após as guerras púnicas, o Império Romano dominou o que antes era território de Cartago. E provavelmente foi nesse período que esses mosaicos foram feitos, durante o período de domínio romano sobre Cartago. Mas o povo continuou sendo cartaginês, e é possível que estivessem, quem sabe, homenageando bandeiras de antigos locais conquistados pelos fenícios ao redor do mundo. Aliás, essa tese foi defendida pelo historiador austro-húngaro Ludwig Schwenhagen, na sua obra A Antiga História do Brasil, de 1100 a.C. a 1500 d.C., conhecida popularmente como Fenícios no Brasil, que inclusive nós estudamos no curso Verdadeira História do Brasil do Instituto Licentia. Algo interessante dos historiadores do passado é que eles consideravam o relato bíblico como fatos. E o fato é que em diversos pontos da Bíblia, como 1 Reis, 2 Crônicas, 2 Samuel, é dito que o rei Irão de Tiro, no período de Davi e Salomão, foi aliado tanto de Davi quanto de Salomão, e pelo fato dos fenícios serem grandes navegadores, e Tiro, metrópole fenícia, onde Irão reinava, importante citar, a bíblica terra de Canaã era a própria Fenícia, Irão teria feito uma aliança de comércio marítimo junto a Salomão para ir buscar em terras muito distantes matéria-prima para a construção do templo erguido por Salomão em Jerusalém. E entre essas matérias-primas foi mencionado o misterioso ouro de Ofir, um ouro que vinha de uma região distante, para onde Salomão, guiado pelas naus fenícias de Irão, viajava para buscar justamente esse ouro para a construção do templo, dedicado a Javé, o Deus de Israel. Daí as lendas das minas do rei Salomão. Essa lenda virou filme, e a tese de que Salomão teria chegado ao Brasil junto aos fenícios foi defendida por Ludwig Schwenhagen. Antes da liberação da informação com a internet, essa informação era conhecida apenas por sociedades secretas, ou discretas, digamos assim, em território brasileiro, e acabou sendo abafada pelos órgãos que ditavam a história oficial do Brasil. Mas será que existem evidências de que fenícios realmente estiveram no Brasil? A resposta é sim, e a maior delas pode estar estampada em um dos maiores cartões postais do país, a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Com 842 metros de altitude, a Pedra da Gávea é o maior bloco montanhoso à beira-mar do mundo. E olhando para ela, você tem o que parece ser um rosto, com inscrições no que parece ser a cabeça de uma enorme escultura. Mas é claro que oficialmente esse não é o caso. Oficialmente você está vendo apenas erosão. Mas ao longo da história, muita gente pensou se tratar mesmo de inscrições muito antigas.
Foi no início do século XIX que o imperador Dom Pedro I recebeu o relato do padre Benigno da Cunha de que haviam misteriosas inscrições no alto da pedra. Em 1839, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil resolveu se aprofundar no estudo dessas inscrições, formando inclusive uma comissão com os historiadores Manuel de Araújo Porto Alegre e J. Cunha Barbosa, além do capelão imperial. A expedição subiu a montanha, percorreu todos os pontos acessíveis e registrou as inscrições. O relatório final diz que a descoberta pode provocar uma revolução na história, sendo, portanto, uma grande descoberta, mas não chega a afirmar que se tratam de fato de inscrições fenícias. Já na década de 20, quem questionou esse estudo do IHGB foi o jornal O Globo, que colocou em dúvida se os pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil haviam de fato subido até as inscrições ou feito observações à distância com o uso de binóculos. E posteriormente, quem vai levar esse estudo mais adiante é justamente o arqueólogo e professor Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, que conseguiu decodificar as inscrições e chegar a um resultado que, segundo ele, constituía-se de uma frase em uma língua antiga, o fenício arcaico. Segundo sua tradução, estava escrito Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Jet-Baal. Segundo os historiadores, Badesir foi de fato um rei fenício e filho de Jet-Baal. Posteriormente, houve uma segunda tradução, que dizia que, na verdade, Jet-Baal é que era filho de Badesir. Muitas pesquisas foram feitas. Alguns apoiaram a ideia de Bernardo Azevedo da Silva Ramos, outros, no entanto, continuaram afirmando que as inscrições na cabeça da Pedra da Gávea sempre foram formações naturais, causadas por erosão. E você, o que acha disso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Já aproveite para deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal Além da Nuvem e ativar o sino para receber todas as notificações. Assim, e tem ainda o chamado Portal da Pedra da Gávea. Essa impressionante formação que parece ser uma porta com 15 metros de altura, 7 de largura e 2 metros de recuo, até essa enorme pedra que parece estar tampando alguma entrada, que, diga-se de passagem, muitos já afirmaram ser um portal para Agartha, que levaria a mundos subterrâneos. Então, gente, aqui quem fala é Oliveira. Desde já eu te peço obrigado por mais uma vez ter prestado atenção no estudo. Espero ter te ajudado mais um pouco para que você venha, através desse estudo, ser agraciado pelo Espírito Santo e o que está em oculto na sua vida cada vez mais seja revelado. Também, através desse pequeno estudo, eu clamo ao Criador bênçãos sem medidas na sua vida, na minha vida, na vida, caso você venha ter, da sua prole e da minha prole. E que nenhum mal venha tocar nem em você, nem em mim, nem nos seus filhos, nem nos meus filhos, caso você tenha marido ou esposa, nem neles, da mesma forma que eu clamo ao Criador para também não na minha esposa. E eu peço, compartilha, dê um like, faça comentários, dê um joinha, se inscreva no canal, pegue esse vídeo, compartilha com outras pessoas, faça comentários, ajude o canal, porque cada vez mais, tanto no meu canal como no canal desse senhor, precisamos da sua inscrição. Muito obrigado, seja abençoado você e sua família. Tchau!